Olá, antes de começar nosso podcast, quero pedir para você seguir a nossa página no Instagram, EdaHealth, e se inscrever no nosso canal do YouTube. Clica aí no botão abaixo aí, ó. EdaHealth, com o patrocínio de Edase Produções, aqui a gente conecta estratégia, tecnologia e produção de audiovisual para transformar ideias em projetos estruturados e profissionais. Se você quer gravar o seu podcast, produzir uma videoaula ou criar conteúdos para a internet, aqui é o lugar certo. A gente tem um espaço completo, pronto para você chegar e gravar, com qualidade, suporte e tudo que você precisa. Quer tirar o seu projeto do papel? Entre em contato com a gente pelo Instagram, @Edase Produções, e fale com um dos nossos atendentes. Edase Produções, onde ideias ganham forma, voz e alcance. Você já ouviu falar sobre a cadeira Lince? Não? Você sabia que mais de 100 hospitais e instituições de saúde registram incêndio todos os anos? Agora, imagine a correria, pacientes com dificuldade para andar, pouca gente para ajudar, meu amigo, vira um caos. Além se desenvolveu uma cadeira especial que permite que uma única pessoa conduza o paciente com segurança pelas escadas. Rápida, prática e essencial em situações de emergência. Segurança salva vidas e tempo, nesse caso, é tudo. Lince, ninguém é deixado para trás. Olá, sejam bem-vindos ao EdaHealth, mais um episódio. Eu sou Rafael Malaquias e esse espaço foi destinado para trazer conversas que transformam a forma de viver, de cuidar e de pensar. Hoje eu tenho a honra e o prazer de trazer um profissional aqui que, para mim, ele tem um poder da persistência, um cara que lutou bastante para chegar até onde está hoje. Acredito que vai mais longe que isso aí. Um cara que hoje ele vai se apresentar, mas está como médico, mas já lá no início começou como técnico de enfermagem, lutou pra caramba pra chegar onde está. Então, com vocês, meu amigo Tom. E aí, Tom, beleza? Beleza, Rafael. Tranquilo. Tá calmo, tranquilo? A gente ficou um pouco nervoso e ansioso, mas bora que bora. Fica nervoso não, fica tranquilo. Hoje vocês vão escutar uma história aqui sensacional de objetivo, de propósito, de lutar pelo que você quer, que eu acredito que o pouco da história que eu conheço sua, eu também acompanhei um pedacinho ali. Que história sensacional. Mas eu não vou contar isso daí não, quero que você conte pra galera que tá em casa ali. Fique à vontade, a sua câmera é essa aqui, se quiser dar recado pra todo mundo, pros nossos amigos de lá, fique à vontade. Conta a sua história pra gente, então, como é que você iniciou lá atrás na área da enfermagem, qual profissão que você tinha antes de sair, e aí a gente vai dando sequência aí pra gente entender sua história. Beleza. Boa noite a todos. Minha história começou bem lá atrás mesmo. Lá por volta de 99, mais ou menos. Trabalhava na sapataria, cuidava de carro na feira, panfletava no farol e depois eu trabalhei num bar. Minha mãe sempre ficou incomodada, né? Queria que eu tivesse uma profissão, que eu estudasse, meus pais, né? Meu pai pegava muito no pé, falava, vai estudar, e eu não gostava de estudar, gostava só de empinar a pipa e jogar bola, mas o tempo passa e cobra. Então, minha mãe falou, por que você não faz enfermagem? Eu falei, mãe, não sei se é pra mim, não. Ela é da área? Ela Ou é da não? área. Ah, é sempre assim, né? Ela é Sempre tem, todos que passam aqui, a mãe é da área, tia, técnica de sempre leva, pô, enfermagem. vai lá, vai dar certo. Então, nessa época, quando eu trabalhava, né, na sapataria, no bar, aí eu entrei no McDonald's com 16 anos. Comecei a trabalhar no McDonald's e eu falava, mãe, agora eu trabalho, ajudo a, a fazer feira, então agora não precisa mais pegar no meu pé. Ela, não, mas tem que estudar. Trabalhei por quase 5 anos, aí eu decidi fazer o auxiliar de enfermagem em 2003. E minha mãe falando, ó, vai lá, é seu perfil. E eu confesso pra você que não era um sonho de criança ser técnico, auxiliar de enfermagem. Mas assim que eu pisei no curso, no primeiro dia de estágio, eu falei, Você é daqui da área, do ABC ou? do ABC, Ah, você é do ABC. ABC. Pisei na área, aí eu falei, eu acho que eu me encontrei. E realmente, pra mim, a enfermagem, até hoje, eu pago meu corém até hoje. Desde Não 2004? cancelei. Desde 2004. Eu comecei a cursar em 2003, o auxiliar, emendei com o técnico de enfermagem, e aí eu já engrenei em 2004 mesmo, o primeiro emprego. Você ficou quanto tempo de técnico?
Você não chegou a fazer pra enfermeiro, não? Não. Só auxiliar e técnico. E aí eu fiquei de 2004 até 2024. 20 anos de 20 anos enfermagem. de técnico. Não sabe Entre nada. auxiliar e técnico Sabe aí. nada. Não, capaz. A gente sempre tem que É aquele aprender. técnico que a gente chega e fala assim, daí sabe mais que médico, né? Todo mundo fala isso aí? Fala isso Ah, aí que sabe mais que médico. É, todo mundo fala. a Tá, gente se esforça um pouco, que né? é muita, Mas. acho que assim, muito tempo de experiência de Muito. casa, 20 anos, cara, você vivendo ali. A gente tinha uma época do pé central, lembra ali do. Eu lembro, né? Cara, tinha uns. A gente chamava de costelinha. Cara, o cara era muito bom. Todo mundo falava, meu, esse daí, vixi, ele manja demais. E realmente, muito tempo de casa ali, né? E aí você ficou de 2000, aí até 2020, Até certo? Na 2024. pandemia. 24. Que a pandemia veio em 2019. Ah, Isso, 24. até 2024. Você se formou já, então? Já? Já Eu vi no seu perfil lá com. rodei sem óleo. Não, você é novo, pô. Então, eu olhei lá, é com 41 você se formou na medicina. 41. E foi uma Cara, história interessante porque quando eu já trabalhava, né, como técnico de enfermagem, é, eu estava dando comida para um paciente e era uma época que eu já sonhava em ser médico. É uma coisa que tocou, não sei te dizer como isso iniciou no isso. início, lá em 2004, pra aquela ali, você já tinha Lá esse para pensamento? Foi... 2007, mais ou menos. Ah, tá, uns Porque eu 3 me anos depois. incomodava, eu olhava, Rafa, eu falava assim, poxa vida, a enfermagem é a área que mais tem contato com o paciente, é indiscutível Sim, isso, não tá nem na mesa da discussão, é um fato. É, é a profissão que mais tem contato com o paciente e é a que menos tem autonomia para determinadas coisas. Então você se depara com muitas situações que você quer intervir para ajudar o paciente e você fica engessado por questões burocráticas que a gente sim, sabe que se não atém ao nosso conselho, né, como técnico de enfermagem, a gente não pode, se não é exercício legal da profissão. Então me incomodava muito, eu falava, meu, não é possível. E aí começou a despertar a vontade de ser médico. Eu falei, se eu for médico, eu vou perder o contato com o paciente? Então, em 2007, mais ou menos 2008, eu comecei num cursinho, né, preparatório, e curioso, eu estava no plantão um dia, eu trabalhava e fazia o cursinho, e eu dando comida para um paciente e tal, resenhando com o pessoal. Aí eram 3 pacientes num quarto, eu dando comida para um e o outro da ponta começou, doutor, ô doutor, vem aqui, por favor. doutor, velho. Aí eu falei, vai, doutor. Naquela época a gente usava roupas características da Sim, enfermagem, só os médicos usavam jaleco, então, na onde eu trabalhava, pelo menos era assim. Aí eu fiquei quieto. Aí o pessoal, Tom, tá te chamando. Aí eu falei assim, não, não é comigo não, ele tá falando doutor ali. Ah, tá te chamando. Aí o paciente, doutor, vem aqui, por favor. Aí eu olhei e falei assim, só um minutinho. Eu falei, ó, moça, eu sou o técnico de enfermagem, sou o Tom, tal. Ele, me desculpa, é que uma voz na minha cabeça tá dizendo pra você, tá mandando eu dizer pra você que você vai ser médico. Aí eu olhei pra caraca. cara dele e falei assim, esse cara tá de sacanagem, né? Aí ele falou, é uma voz da minha cabeça, tá mandando repetir que você vai ser médico. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá no postinho de enfermagem, falei com as meninas, vocês estão falando da minha vida pro paciente, né? E comecei a zoar, né? Resenhar do jeito que eu gostava. Fui pra casa com aquele negócio na cabeça, eu falei, mas como assim o cara fala? Uma coincidência o cara falar do nada, né? E passou. No dia seguinte, Rafa, um outro paciente que tinha descido da UTI, a minha chefe falou assim, Tom, você admite o paciente? Eu falei, admito. Aí eu fui, entrei no quarto, só tava eu e ele. Aí eu calçando a luva, me paramentando, aí eu só ouvi um, doutor, por favor. É Falei, outro paciente. outro paciente. Eu falei, só um minuto. Doutor, por favor. Aí eu fechei a porta, fui até o paciente e falei, bom dia, meu nome é Eliton, eu sou técnico de enfermagem, não sou médico não. Rafa, é, é difícil falar porque Nossa, eu você vai sempre fazer fico eu chorar emotivo. aqui não, né, cara? Então. Porque O- se você chorar, eu choro junto também. Eu vou tentar. O paciente olhou pra mim, Rafa. Ele sentou na cama, que tinha acabado de descer da UTI. Ninguém nem teve contato com ele. Ele sentou na cama, olhou pra mim e falou assim: moço, uma voz na minha cabeça tá mandando dizer pra você não duvidar que você vai ser médico. Caraca, Eu olhei e falei assim: não, como que é? Aí ele começou a bater na cabeça, assim, falando: eu acho que eu devo estar maluco, mas essa voz não sai da minha cabeça, tá mandando eu repetir, falando que você vai ser médico. Rafa, eu imagino com só chorei, cara. cara. O plantão inteiro, as meninas vieram, me abraçaram, choraram junto.
Até que eu consegui falar sem chorar, né? Pelo menos. Que era difícil falar isso, né? Sempre ficava emotivo. E choraram junto, aí aquela comoção e eu sem entender, falei, mas coincidência, 2 pacientes diferentes falando essas coisas. E foi, Rafa. Aí eu estudei, né? E eu sempre fui. Eu tive dificuldade para aprender, né? Matemática, português, essas coisas, sempre tive dificuldade. E quando foi em 2011, mais ou menos, eu falei, medicina não é para mim, não. Vou fazer outro curso. Aí eu fiz gestão ambiental, tecnólogo. Cursei 2 anos, que eram 2 anos que durava. Quando foi no final de 2013, um amigo meu falou assim, Tom, por que você não vai ser bombeiro militar? Falei, é mesmo, né? Já que medicina não é pra mim, vou ser bombeiro. Isso em 2013. 2013. Prestei a prova da Polícia Militar, passei no teórico e nunca tinha feito nada. O teste físico passei, foi uma das melhores notas sem ter treinado. Será que é o destino também? Sem ter treinado. Aí eu falei assim, tá bom, passei, agora eu vou lá pro exame médico. Cheguei em casa, minha esposa falou assim, você não vai, né? Eu falei, não, eu vou, tô passando, eu já desisti da medicina. Eu falei, não, mas você não vai desistir da medicina, não, você vai continuar. Eu falei, eu não passo, eu sou mó burro, não aprendo nada. Então você vai continuar, mas não vai, não. Não vai pra polícia, não. Eu falei, então tá bom. Em 2013 mesmo... Aí você voltou pro cursinho, porque você já tinha feito em Não, 2007, né? não, eu tinha feito 4 anos de cursinho e desisti. Ah, tá. Porque eu fiz os 4 primeiros anos pra aprender o básico Sim. mesmo. Não sabia nada. E aí eu peguei, fui pra casa e tal, falei com a minha esposa. Aí em 2013 mesmo o cursinho me chamou de volta, falou pra eu estudar em 2014, eles me ajudaram com bolsa, tudo. Aí eu falei, poxa, pra ficar perfeito eu podia arrumar um emprego noturno, que aí eu estudava manhã integral. E aí eu passei num concurso em Diadema, pra técnico de enfermagem. E aí eu falei, nossa, então é de Deus mesmo. O Aí destino. quando foi em fevereiro de 2014 eu passei pelo ProUni. Eu fui convocado pelo ProUni pra medicina. E aí eu falei, rapaz, só que aí veio a decepção, né? Eu tinha me formado como tecnólogo em 2013, Uhum. em 2014 eu não pude nem dar sequência na matrícula nem nada, porque é regra do ProUni, né? Se você Sim. tem um nível superior, você não pode usufruir do benefício novamente. Embora eu não tenha usado o ProUni, mas Sim. a graduação. Aí eu falei, então vou estudar mais 4 anos. Aí, Rafa, eu tava no nível bacana no cursinho, sabe? Até ajudava nos plantões de dúvida. Eu estudei muito. Eu saía do plantão e ia direto pro cursinho, ficava de 10, 12 horas no cursinho sem dormir. Trabalhava à noite, 12 horas, e ia pro cursinho sem dormir. Às vezes eu dormia até no carro, pra descansar um Dá uma pouco, pra aguentar o descansadinha. cursinho. Teve uma vez que eu dormi no carro com o sol queimando, meu carro tinha manivela, eu consegui dar uma volta na manivela com o pé, porque eu tava com falta de ar, tava tudo fechado, e eu quase Olha, fui. monóxido de Dar carbono já Foi. tava... Eu tava já Meu zureta e perigo, consegui hein? dar. E aí eu estudei até 2017, mais ou menos, no cursinho, rachei, peguei lista de espera, bati na trave de 3 federais, falei, cansei, não é pra mim. Em 2018 eu fui pro cursinho, dei tchau pra todo mundo e falei assim, também agora eu não vou mais estudar não. Aí eu falei, Deus, você falou que eu ia ser médico, usou 2 pessoas que eu nunca vi na vida há anos atrás, e aí todo mundo passou na medicina, só eu não. Então, pois agora eu também não quero mais estudar não. E eu tinha me inscrito no Enem. Aí eu falei, eu vou prestar só o Enem e já era. Aí com a nota do Enem que eu fiz, eu passei em 2019 eu entrei na faculdade que eu cursei. Só que é privada. Ah, E aí foi onde tudo começou. Onde realmente eu estreitou. Porque era privada, então eu tinha que pagar. então você não passou como bolsista, Não, foi? sem bolsa nada. Eu tinha uma coragem, um sonho, a teimosia Caraca! e gás pra dar Um jaleco e um sonho. plantão. Eu falei assim, liguei pra minha mãe e falei, mãe, tem uma notícia pra dar. Eu passei na faculdade. Ela chorou, né? Falei, mas tem outra notícia, mãe. Tem a boa e a ruim. Eu tenho que pagar a matrícula. Ela, quanto que é, filho? Eu falei, 8 mil. Ela, 8 mil, mas a mãe não tem. Eu falei, então, mãe, se a senhora me ajudar a pagar essa matrícula, mãe, não me pergunte como, mas eu vou sair formado. Ela, Que então, top. peraí. Ela saiu correndo 13h30 da tarde pra ir no banco lá, pegou em 24 vezes o empréstimo, e aí falou assim, tá na conta, filho.
Aí a gerente me ligou e falou: ó, sua mãe tá aqui passando mal de felicidade, paga essa matrícula aí que ela falou que vai se virar, mas você vai sair formado. Eu falei, tá bom, paguei a matrícula. Aí entrei na faculdade, primeira semana comemorei, entrei na faculdade, Uhul! aí veio a realidade. Como vou pagar? Porque aí depois continuava a mensalidade nesse mesmo valor? O mesmo valor. Caraca, aí é Ah, loucura. E eu recebia, Aventura e tanto. o meu salário, Você tinha que eu trabalhar em pagava, 3. eu tinha um apartamento que era financiado, um de 43 metros quadrados lá era financiado, eu e minha esposa, e tava pagando financiamento. Aí eu falei, vamos lá. Estudei o primeiro semestre, que aí é onde começou mesmo o estreito. Estudei o primeiro semestre, para poder estudar o segundo eu tinha que pagar a rematrícula. Aí eu tava devendo 42 mil, e mais 8 da matrícula, da rematrícula, então 50. Rapaz, eu vendi o meu carro, peguei um empréstimo no banco. Paguei e voltei para o segundo semestre. Segundo semestre, minha mãe vendeu o carro que ela tinha e pegou um novo empréstimo. Voltamos pro terceiro semestre. Ah, Rafa, aí veio a pandemia 2020. Putz, cara. Julho de 2020, eu peguei, dei tchau para todo mundo. Falei assim: tô devendo 42 mil e não vou conseguir mais estudar, porque eu não tenho mais o que vender. Falei para minha esposa, falei, já era. E fui pra casa, chorei por uma semana. Fiquei bravo, falei, ah, Deus, você me permitiu estudar dois semestres No e terceiro. vou morrer com uma dívida agora, porque pagar 42 mil como? Rapaz, aí Deus foi maravilhoso. Tinha uma professora, na época era professora, hoje ela é diretora, é a Carla Portes. Ela falou assim pra mim, Tom, faz uma vaquinha. Aí eu falei, mas eu já fiz esse trem, não deu certo. Arrecadei 2 mil, tô devendo 42. Ela faz de novo. Eu falei, tá bom. A enfermeira que trabalhava comigo, Denise, ela me ajudou a escrever a vaquinha. Eu escrevi a vaquinha, uma outra colega do plantão falou, deixa eu ver como ficou, Tom. Aí eu mostrei pra ela, a Magali. Sabe o que ela fez? Ela, sem falar pra mim, postou no Facebook. Pô, aí. Aí foi dia 14 de julho, não esqueço até hoje, de 2020. Eu acordei, Rafa, com mais de 100 mensagens no meu celular. Caraca. É aquele Aí, vídeo que você tá sentado numa praça? Uma coisa assim? não, ali já foi depois. Já foi depois. Aí eu falei assim, o que tá acontecendo, gente? Aí daqui a pouco, vamos, Tom, força, Tom. Eu falei assim, mas gente, o que é isso? Quando eu fui entender, ela tinha divulgado minha vaquinha nas redes sociais. Aí eu falei, meu Deus, agora todo mundo vai saber que eu tô devendo. E aí eu fiquei com vergonha. Comecei a entrar pelos fundos do hospital de vergonha. Aí o pessoal, você não tem que ter vergonha não, Tom, você é honesto, Pra você tá cima. lutando por um sonho. Aí eu falei, é mesmo, né? Eu falei, que isso. Eu sei que no terceiro dia, um colega me ligou, tava dormindo, ele me ligou de manhã falando assim, Tom, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Cara, agora eu acredito em Deus, cara. Acredito em Deus que você confia. Eu falei, por quê? E, cara, eu sempre te questionei pedindo pra você provar que Deus existia. E aí você, em plena pandemia, você me arrecada 20 mil reais em 3 dias? E pra mim, eu fui dormir, tinha 2 e pouco na conta. Sim. Aí eu acordei e falei assim, não, tá doido, tem uns 2 e pouco na vaquinha só. Ele, não, olha ali pra você ver, tem 20 mil e pouco. Quando eu abri o aplicativo, eu falei, brother, você tá errado. Já tô com 27 mil em 3 dias. Caraca, velho. Em 14 dias eu arrecadei exatamente o que eu precisava, Rafa. Voltei pra Que top. faculdade. Aí teve a pandemia, a faculdade deu desconto da pandemia pra todo mundo e tal. Segurei o quarto, quinto e o sexto semestre com vaquinha. São 10 semestres. 12. Do- Meu Deus. 12. Aí Que chegou no luta, cara. sétimo semestre e falei assim: meu, eu tenho meu apartamento, tá financiado. Minha esposa falou: só vamos, bora vender. Vendi em uma semana, Rafa. O meu vizinho, ele pagou um aplicativo para vender o dele. Em um dia ele vendeu. Ele falou, Tom, você quer que quando alguém entrar em contato comigo, eu passe o seu contato? Eu falei, pode ser. Então ele pagou o aplicativo, um monte de gente ficou procurando ele. Ele foi e passou para mim os Ah, que contatos. bacana. O pessoal foi lá e vendi em uma semana. Aí eu segurei o sétimo e o oitavo semestre. No oitavo semestre,
Um casal me ligou falando assim, Tom, preciso te ajudar. Falei, sério? Cara, a gente tava dormindo, eu e minha esposa, a gente acordou na madrugada falando, uma voz falando assim, vocês precisam ajudar o Tom. Ela falou, cara, foi Deus falando com a gente. Falei, amém. Eles me ajudaram na vaquinha, cara. Pá, ganhei um semestre inteiro. Caraca. Nossa, assim, tudo se encaixava, Rafa. Tudo se encaixava. E eu lá ralando. Tive uma, tive uma crise hipertensiva no plantão, porque eu tomava muito café e dormia pouco. Eu ia pra casa a cada 40 horas, 42 horas. Fora o pensamento com esse monte de dívida É, aí. porque, então, a minha maior, assim, frustração na época não era com ter que trabalhar, mas o fato de como eu vou pagar a próxima mensalidade. Como eu vou pagar a próxima mensalidade. E os dias parece que correm, né? E aí você Voa. olhava e falava assim, poxa vida, tá todo mundo curtindo a faculdade, indo pra jogos, praticando esporte, e eu preocupado como eu vou pagar a faculdade. Chegava a férias, o pessoal, vou passear, a galera ia pra fora do Eu país, vou no riacho. e eu, tipo, a minha viagem era de São Bernardo pra Pra Santo Diadema, André. Diadema Certo? pra São Bernardo, que eu morava em Diadema, e aí eu falava, mas eu não vou desistir não, não vou chegar lá. E aí, quando foi no 8º semestre, esse casal ajudou, ganhei um semestre. No 9º semestre, minha mãe recebeu uma ligação da prefeitura, que ela trabalhava em Diadema, e ela se aposentou na pandemia. Passou uns 2, 3 anos, a prefeitura ligou e falou assim, ó, Terezinha, você tem um dinheiro aqui, residual aqui, para receber? Minha mãe, amém, se não for para pagar, tô aceitando. Rapaz, minha mãe, ela foi ver o valor, é um valor de 3 mensalidades. Eu falei, maravilha. No final do 9º semestre, eu fiz uma ação numa comunidade em Eldorado, com um instituto que eu sou voluntário, né? Pode falar nome? Aqui pode falar todos. Maravilha. Faculdade. Instituto Dharma, né? E conheci um pessoal lá, tudo, ajudei na ação. E foi bacana porque eu fui de coração lá, falei, eu não tenho, mas eu vou ajudar do mesmo jeito. Então, ajudei o pessoal na comunidade lá, na ação. E aí depois eu conheci uma pessoa que aí ela pegou e falou assim, Tom, eu quero garantir seu Natal, porque eu sei que você paga a faculdade com vaquinha e toda vez que quando vem a rematrícula, você nunca sossega, né? Você não sabe como você vai pagar a matrícula. Então esse Natal você vai ter tranquilidade de curtir com a sua família, porque eu vou te dar a rematrícula. Ganhei a rematrícula do 9º semestre. E fui pro 10º semestre. E eu também participei de um grupo que era Bolsa Bispo, né? Que é do Rafael Bispo. E no começo era ele e o Rayan, então eles davam uma ajuda de custo pra gente, pra se manter, né? Transporte, alimentação. Durou essa bolsa por 1 ano. E o Bolsa Bispo abriu muitas portas também, né? Muito network. Eu brinco que network vale mais do que dinheiro. Porra. Porque o E network como? traz contatos e dinheiro. E como? Então, o Rafael Bispo é um cara sensacional. E aí, beleza, quando foi no 10º semestre, minha mãe tinha financiado um outro carro para não ficar ninguém a pé. Um carro para a família toda. E aí eu peguei e falei assim, mãe, vou vender esse carro aí, mãe. Vou vender. Na época tinha isenção do IPI, então ela pagou acho que uns 25 mil na época. Carrinho simples. Só que depois, na época que foi vender, que foi em 2000, que foi no 10º semestre, já não tinha mais isenção, então os carros valorizaram. Quando eu fui vender, vendeu por 34 mil. Olha, Maravilha. mais uma choradinha. Paguei o 10º semestre e o 11º. A faculdade me ajudou muito, Rafa, muito. Cara, Cristiano e Carla Portes foram, assim, se eu falar pra você que fundamentais hoje eu aí, tô pô. sentado aqui como médico, muito devo aos dois. Que top. E, cara, as coisas aconteciam tudo na hora certa. Eu pensava, eu vou atrasar a mensalidade. E não atrasava. Quando foi no 11º semestre, Rafa, aí eu falei, cara, 11º, acho que já tava faltando uns 10 meses pra me formar. Um colega falou assim, Tom, eu sempre quis te ajudar, cara, mas eu nunca tive condições. Agora que eu tenho condições, um colega médico, falei, então eu vou te ajudar. Que já tinha se formado. Aí ele falou assim, já. Ele já tava terminando a especialização dele. Ah, tá. A residência e depois as subs. Aí falou, eu vou te ajudar, eu sei que você tá na metade do caminho, mas eu vou te ajudar. Eu falei, não, doutor, na verdade faltam 10 meses. Ele falou, opa, então peraí. Aí juntou ele, um amigo lá,
doou um valor, eu consegui pagar o 11º semestre todo. Aí eu peguei e falei, agora já era, cara. Agora Reta ninguém me final. para. Quando foi no último semestre, eu ganhei uma baita ajuda, cara. Uma baita ajuda mesmo. Por isso que eu falo, Cristiano e Carla Portes, pra mim, foram pai e mãe na minha faculdade. E no momento que eu chorava, porque eu chorava Sim. pelos cantos, os professores me abraçavam, cara. Eles me viam chorando, iam lá e me abraçavam. Eu me sentia sozinho na faculdade, 6 anos me sentindo meio sozinho, porque eu ficava pensando, pô, não tem dinheiro, todo mundo sorrindo e eu sem saber como eu vou fazer para pagar o dia de amanhã. Então fui muito acolhido. E aí veio a formatura, paguei a formatura, lá fiz a formatura, foi uma gritaria. A diretora quis entregar o diploma para mim, inclusive a Carla Portes, ela entregou para mim o diploma, ela fez questão. Ela cumpriu o prometido, que ela falou que eu vou entregar o seu diploma, você vai se formar. Eu falei, eu não vou conseguir, você vai. Caraca, da Então hora. ela entregou o diploma, cara. E sua mãe, na formatura? Minha mãe só chorava, tadinha. A pressão devia estar lá Chorava. em cima nas alturas. Né? Ela chorou muito, cara, muito. Então eu devo muita gente. E assim, Rafa, uma coisa que eu falo. Eu sei que eu acredito muito em Deus, cara. Eu sou cristão. Tá, aqui não tô pregando religião, mas Não, fica à eu sou, vontade eu aqui. sou cristão e eu acredito muito em Deus. E por incrível que pareça, desde quando eu abri a vaquinha, eu nunca trazia uma mensalidade. Que top. E nós estamos falando de uma mensalidade que iniciou com 7.928 E vai e aumentando. terminou com 9.650. Cara, e se você pensar nesses valores, cara, que começou o mês agora, pagava quinto dia útil, uma coisa assim, né? Dali pra frente você tem 20 e poucos dias, tem 30, né? Mas parece que só tem 15, de tão rápido que vai voando, você, meu Deus do céu, já preciso de mais 8. Cara, é muito dinheiro. É puxado. É E muito assim, puxado. cara, eu vou até abrir uma coisa aqui, né? Porque quando eu fiz a vaquinha, eu falei, senhor, todo o dinheiro que eu receber vai ser exclusivo para a faculdade. Não vou destinar para nada. Mas, Rafa, a gente estava passando por pandemia. Sim. E eu pensava assim, eu não sei até quando eu vou conseguir segurar a faculdade. Eu com dinheiro no bolso, um monte de gente passando fome, Rafa. Eu falei assim, eu não vou segurar. Eu olhava para minha esposa e falava assim, ó, Mi, vamos montar umas cestas aí, vamos? Então a gente montava cesta, ajudava na igreja, ajudava pessoas nos bastidores sem falar nada pra ninguém, peço desculpa, viu? Pessoal que me doou a vaquinha aí, mas foi por um Mas bom foi por uma motivo. boa causa. Foi só por isso que eu tirei. Então, na pandemia, eu realmente. Não foi eu, né? Foi Deus. Falava assim, ajuda tal pessoa e ia lá e ajudava. E por isso que nunca faltou, Rafa. Eu nunca fiz pensando em receber. Mas também nunca me faltou, Como que é o nome dessa? É Michele? Michele. Michele. Guerreira, né? Nunca me faltou. E ainda. Ô, guerreira, bota a guerreira nisso. E eu tive minha filha, né, durante a faculdade. Então, além de tudo, Além de tudo, mais 12. um gastozinho entrando. Porque, ó, eu trabalhava 12 horas, então das 7 da noite às 7 da manhã. Eu ia pra faculdade, entrava às 7h50 e saía às 6 e depois voltava pro plantão. Ou vice-versa, né? Quando eu ia pra faculdade de Que a manhã, faculdade é de segunda a sexta, é isso? de segunda a Segunda a sexta, sexta, aí integral. você trabalhava à noite, um dia sim, um dia não. Ou Isso, trabalhava em um dia dois. sim, um dia não. Um dia É sim, que eu um dia fazia não. muita extra pra segurar. Então, quase todo dia. Mas, então aí praticamente eu ia pra faculdade, ia pro plantão, depois voltava pra faculdade. E dia de prova, o professor ia aplicar a prova, tava todo mundo lá fazendo prova e eu aqui, ó, só pescando na frente do computador. Ô, Tom, acorda aí, mano. A prova, falou, é verdade. Porque eu não dormia muito em aula, quase não dormia em aula. Mas a prova que ficava em silêncio a sala, Aí não tem como. aí não dá. Aí era um chamativo. Mas eu chamar uma perguntinha aqui. É a levantadinha que o Diano fala toda vez, né, Diano? Fazer um merchan aqui. Se você precisar de alguma ambulância para eventos, área protegida, se você precisar de alguma remoção, a gente tem a América Emergências Médicas. Então, se você precisar aí, pode entrar em contato com o pessoal que eu garanto serviço lá de qualidade. Também temos a cadeira Lince e nós temos o nosso estúdio aqui, Edase Produções. Se precisar de algum conteúdo, quiser tirar o seu projeto do papel, pode vir aqui que a gente vai trabalhar em cima do seu projeto.
voltando aqui com o Tom. Tom, trazendo essa trajetória sua que foi de luta. E que luta, meu amigo. Eu já vi luta igual a minha, mas eu acho que a sua tá. O livro já tá saindo? Cara, você acredita que eu comecei a escrever porque muita gente tá pedindo pra eu escrever? Precisa. Isso porque eu resumi muita coisa. Para não ser muito cansativo e extenso, assim. Eu resumi muita coisa, porque se eu te falar detalhadamente mesmo, Os perrengues, as coisas. cara, Vixe. foi muito. Foi muito mesmo. O que você deixa de recado aí pra galera que tá seguindo a mesma situação sua? Eu conheci a Axia. Axia, né? A Axia Um beijo, Axia, pra você aí, que eu tenho certeza que ela vai assistir do começo ao fim. a Que Axia é menina sensacional, cara. Ela chegou, eu brinquei bastante com ela. Os acadêmicos rodavam com a gente olhava assim, chegava de manhã, bom dia, tudo mais. A gente olhava, celularzinho, um iPhone, aí você já fala. Pois o acadêmico, quando chega com um iPhone já para 16, 15, aí você já fala, já tá tranquilo, né? Não tá tão com aquela. Né, a gente, a vivência deles é outra, né? Igual você Sim. fala sobre o esporte que eles têm lá, segue pra todo mundo. Aí eu cheguei pra Axel e falei assim, ixi, Axel, acho que você é concursada, né? Ela, lógico que eu sou, eu trabalho num restaurante e tal, não sei o que eu sou garçonete. Meu, que menina sensacional. O que você deixa de recado aí pra essa galera que vai chegando nessa mesma pegada, passando esses mesmos sufocos, né? Correndo atrás desse dia a dia aí, pra que eles não desistam, sei lá, porque você é o melhor cara pra dizer isso aí. Pode até olhar pra aquela câmera que tá olhando pra você, direto. Eu deixo de recado é que todo mundo tem um sonho, independente do que seja. Mas você tem um sonho, a única solução é lutar pelo sonho. Vai ter hora que vai dar desânimo, vontade de desistir, mas se você acreditar, ele vai realizar. Sabe por quê? Porque se você desistir hoje, o tempo vai passar do mesmo jeito. Quando eu decidi fazer medicina, eu sonhei para me formar. Então eu pensei comigo, são 6 anos. Se eu desistir, 6 anos vão passar. E eu vou continuar daqui 6 anos sonhando inteiro o que eu tenho hoje, graças a Deus. Então não desista. Vão vir perrengues, vai vir choradeira, vai ter um momento que você vai se sentir só. Mas se você acreditar que é possível, ele realiza. Não tem Uninove, outra né, que forma. você fez? Uninove, Galera da Uninove aí, pessoal, gente boa pra São caramba. Bernardo. Qual foi o maior, assim, sua maior dificuldade aí de toda essa trajetória? Eu sei que tudo isso foi difícil, mas teve uma que você falou assim, agora realmente, cara, que fica marcado. Tem uma que vai ficar marcado, que fala assim, acho que agora não vai mais não. Rafa, foram Foram tantas todas? tantas pancadas. Fizeram uma campanha, porque eu apanhei muito, não vou negar. Apanhei mesmo. Não dá faculdade. A faculdade zero responsabilidade em relação a isso. Não tem culpa de nada. Até porque são pessoas. Sim. Mas a gente sabe, e aqui não se trata de militância, mas sim de uma verdade. A gente sabe que quando você entra numa faculdade de medicina, sendo negro, é complexo. É. E quem vive sabe. Ponto. Apanhei demais. Já fui chamada de mulambo. Vou pagar 8 mil reais pra ficar perto desses mulambos de Diadema. Já ouvi isso. Às vezes eu olhava Cara, e falava que assim, triste, meu, né, velho? dá vontade de sentar o braço, mas aí eu falo, não, sou cristão, segura a onda. Mas então eu já passei por muitos perrengues. Fizeram uma campanha na faculdade, que eu achei bacana, do centro acadêmico, idealizou. Me convidaram, inclusive, para falar sobre a campanha, e o tema era Lugar de Preto é na medicina, sim. Que da Então, pra hora, você velho. ver o tanto que eu apanhei. Não Eu foi pouco. imagino. E eu chorava muito pelos corredores, os professores vinham, me abraçavam. Então não era fácil. Eu tinha que ficar me provando a todo momento, sabe? De você entrar no elevador, a pessoa olhar pra você de cima a baixo e falar assim, nem falava nada, só olhava, fazia cara de nojo e saía. Até hoje, depois de formado, eu Sim. tenho que ficar, sim, eu sou um médico. Tá uma tarja do tamanho do metrô Eles nas procuram costas e no aquela peito. pessoa com o cabelo Tá, mais branco, de óculos. que é Cadê o o médico? médico? É o estereótipo. Mas se Deus quiser um dia isso vai mudar, né? Vamos Acho que mudar todo isso aí. mundo tem direito, igual as pessoas falam, mas tem que chegar por mérito. É fácil por mérito, né? Eu como técnico de enfermagem, a gente sabe que o salário da enfermagem é defasado, Sim. passou da hora já de mudar isso. Nós somos a maior classe de saúde. É inadmissível não conseguir essas 30 horas, o piso salarial, isso pra mim não me desce. Então eu continuo pagando meu corém mesmo. Mas
É complicado, por quê? Porque a gente apanha muito. Como que eu ia me sustentar com salário de técnico pagando uma faculdade de medicina integral? Então é muito fácil virar para você e falar assim: ah, mas é só lutar, entrar numa pública que consegue. Pô, eu vim do João Ramalho, nada contra a escola. É porque eu não estudava. A escola não tem nada a ver com isso. E aí vão falar: tá vendo? Olha lá, ele falou que não estudava, por isso que não entrava na pública. Agora mora você numa comunidade. Tiroteio pra lá e pra Difícil. cá, toque de recolher, a bala comendo na madrugada, você sem dormir. Aí eu quero ver se você vai ter cabeça lá pra ficar pensando. Difícil. Aí é fácil, né? Hoje em dia, as redes sociais é bem complexa, por quê? Porque muita gente dá opiniões no celular, mas não vivencia aquela dor. Sim. Aí é fácil. Então, querer me comparar com pessoas que com 14 anos já ganha o iPhone da última geração. E quando completa 18 anos ganha um carro de 3 dígitos. Aí tá fácil opinar, mas vai lá carregar a dor. É difícil. Então, pra mim, eu apanhei muito na faculdade, mas muito. Não só na faculdade, mas no internato, nos estágios, né? Apanhei demais. Hoje não. Hoje eu não apanho, mas por quê? Porque eu cheguei lá e se alguém vir de ironia, ah, quem é o médico? Ah, só um minutinho. Aí eu dou um giro, assim, eu faço um 360. Ah, Opa! o médico chegou, mas se não servir esse, eu chamo outro. Tem esse aqui, certo? Porque eu aprendi, Rafa, que a discutir, cara, Não adianta. não adianta. Você tem que Perde a razão. devolver o constrangimento. É a melhor coisa. Então eu devolvo o constrangimento. Se você tentar me constranger, eu vou te devolver. Sim. A ponto de você ficar constrangido e eu ficar confortável. Deixa eu te falar. Você sempre trabalhou no Intra, como Não, técnico. não entra. E da onde veio essa vontade de entrar pro SAMU? Ô, rapaz, eu vou falar pra você que eu trabalhei por uns quase 4 anos na fábrica da Volks. E a gente trabalhava no ambulatório da Volks, mas também fazia o APH dentro da Ah, sim. fábrica, tudo. E quando veio o internato, que eu passei no SAMU de São Bernardo, pra você ver que coisa engraçada. Eu fiz o estágio lá, eu sentava no banquinho lá, cruzava os braços e ficava olhando pras VTR qual que ia sair. Eu tive sorte porque nem todo mundo tem vontade de trabalhar, então alguns Sim. falavam assim: ah, eu não vou não. Aí eu falava: então eu posso ir no seu lugar? Ah, pode, então eu vou. Então eu entrava uma VTR, estacionava, a outra ia sair, eu já embarcava junto. Quando eu rodava nas básicas, eu falei assim: nossa, que top. Na época que eu fiz estágio, a São Pedro era o que mais saía. Sim. Eu liguei pra a escalista, né, do nosso Plantão ali. estágio, eu falei assim. Era a Márcia, inclusive, que foi coordenadora de SAMU, Sim. ela cuidava da escala, ela falou assim: Márcia, me coloca na base que mais sai. Ela, sério, Tom? Falei, qual que é? A São Pedro hoje, atualmente, é disparado. Falei, me coloca lá então. Mas você não quer a USA? Falei, não, eu quero o lugar que mais sai. Então eu já vi aquela adrena, cara. Porque a USA às vezes ia sair uma vez ou duas, Não, sei eu lá, às falava vezes nem assim, sai, e aí mas você não tá fazendo acabou. medicina, Tom? Eu falei, sim, mas eu vou aprender com a enfermagem. É com eles que eu vou aprender. Sério, Tom? Eu falei, uai. Poxa, quando eu entrei na faculdade, acho que no internato, quando eu entrei no internato, eu já entubava paciente, já passava dreno de tórax, já acesso central. Sério, Tom? Sim. Então a enfermagem me alavancou demais. Então me coloca lá na São Pedro. E aí foi despertando, cara. Foi despertando interesse. Quando acabou o estágio, eu falei, poxa vida, mano, vou tentar arrumar um jeito de voltar pra lá, meu. E aí eu falei, se Deus quiser, um dia eu vou voltar aqui. Mas vou voltar pra trabalhar aqui. E aí aconteceu, cara. Primeira oportunidade, A primeira oportunidade eu agarrei. Falei, bora. Não pensei 2 vezes. você tá trabalhando na Mil também, né? A Trabalho. Mil, o SAMU, tem um outro também? A Mil Resgate, SAMU e na Reddor. Já tá voando bastante nos lugares aí, hein? Se Deus quiser, vamos Me conta, continuar. pra médico, eu sou técnico de enfermagem, tô terminando a faculdade e tudo mais, mas a gente tem um trabalho em equipe. A gente sabe que a maioria das ocorrências é do suporte básico. Cara, e pra você como um médico aqui, indo pra uma ocorrência e pensando, aquele paciente tá na minha mão. Porque a gente faz o suporte básico, dá toda a assistência necessária, mas a gente acaba parando um certo ponto ali e depois Uhum. auxilia a avançada. Mas pra você, assim,
toda a sua carreira de acadêmico, de estudante, hoje você ir pra uma ocorrência assim, pensar, cara, esse cara tá na minha mão, eu tenho que salvar ele. Eu vou com medo em todas. Todas? Todas. Você fala pra você que eu vou confortável, eu não vou. Mas o medo por quê? Porque é um respeito. Sabe por quê, Rafa? Eu penso assim, a gente nunca sabe tudo. A gente vai se deparar com um momento que a gente vai, vai dar aquela travadinha. Só que a enfermagem me ajudou e me ajuda muito. Por quê? Porque, graças a Deus, eu entrei na faculdade já com a experiência de técnico de enfermagem. E querendo ou não, são 20 anos, né? 12 só de intra-hospitalar em emergência, né? Em Diadema, que foi a faixa de Gaza. Carinhosamente que eu chamava de faixa de Faixa Gaza. de gás. É. Então, isso abriu muito o leque. Hoje eu ainda tenho medo. Continuo com medo. E tudo bem. Porque enquanto eu tiver medo, É eu isso sei que eu mesmo. vou fazer o melhor pelo paciente. Então, já peguei muitas situações que me geraram medo. Mas o medo é diferente de você travar, Sim. de você não saber o que fazer. E se você não souber, tá tudo bem pedir ajuda. O que não pode é bater no peito e falar, eu vou conseguir, porque eu sou tal. Não. A gente. Esse medo ele precisa existir, quanto também a insegurança, porque a gente vai com mais cuidado daquilo, porque o Sim. dia que você falar, tô seguro, tô tranquilo, aonde erra. Aonde é? Somente o pessoal que trabalha, a gente comenta muito no APH, o pessoal que trabalha em altura, tudo mais, é a confiança. Confiou demais, meu amigo, vai dar ruim, vai dar ruim. Então essa segurança vai existir. Eu lembro que acho que o primeiro plantão seu, quando você chegou, a gente foi pra uma PCR, logo cedo, aqui na rua embaixo. É mesmo. Uma senhora, a gente foi na PCR lá. Hoje, como que tá a medicina no Brasil, assim, a emergência, por parte da medicina, se você pudesse ter o dom de mudar alguma coisa, o que você mudaria na emergência? Na emergência? A emergência, eu acho que ela, que nem colocaram, tem a residência de emergência, né? Ela é recente, mas tá crescendo cada vez mais. O que eu mudaria, Rafa? Assim, eu acho que precisa dar mais valor, principalmente ao APH. Infelizmente, no APH a gente é muito desrespeitado. Se você vai numa ocorrência hoje, você tá com a sirene aberta. Sirene aberta não significa que você tem respaldo para sair que nem louco, furando o farol, enfim. Mas quando a equipe tá tripulada, até Sim, virar para as pessoas entenderem a importância das ambulâncias na rua. Quando a equipe tá tripulada, a sirene tá ligada, é porque a gente tá indo atrás de uma vida. E quando a gente tá indo ajudar a lutar por uma vida, nós estamos colocando a nossa vida nas mãos do destino. Porque quando você está numa ambulância, a gente corre risco também. Então as pessoas precisam respeitar mais a ambulância. Abrir caminhos, ajudar. Quando chegar no local do acidente, ou seja lá o que for, em vez das pessoas tirarem o celular para filmar, sim, hoje as pessoas têm a orientação de como atuar num BLS, né? Dar os primeiros atendimentos, o suporte básico, com pressões, chamar ajuda, etc. As pessoas estão mais preocupadas em filmar a situação, grita, ofende a equipe, então a gente passa por diversas situações. Eu acho que a gente precisa ser mais valorizado em relação a isso. Voltar ao que era na pandemia, quando na pandemia todo profissional da saúde foi visto como herói. sim. Eu passei por isso na pandemia. A gente era visto como herói, aplaudido, passava na rua, todo mundo valorizava, aplaudia. Acabou a pandemia, parece que a gente está sendo cada vez mais menosprezado. Então, E agora a moda tá batendo no Exato. funcionário, né? Hoje você não tem mais a segurança de ir trabalhar, que você não sabe que você vai apanhar durante o seu plantão. Então, acho que precisa de segurança e valorização. Você falou sobre a sirene aí, eu lembro um dia que a gente tava de plantão, aí eu chamei vocês pra um apoio, e aí o condutor perguntou, ei, doutor, sirene aberta? Vamos lá. Você falou, ó, sirene aberta, mas tranquilinha, é só porque a sirene é pra abrir os caminhos, não é pra você ficar... Porque lá Exato. atrás, cara, aquele Não, chacoalho lá. chacoalha. Vai de boas, vai com a sirene aberta, o pessoal sair da frente, galera. Mas vai mais tranquilo, tem uma galera lá atrás lá. Então a pessoa acaba perdendo o sentido ali, vai a milhão ali. É a regra do APH, né? Em primeiro lugar,
a nossa segurança. Em segundo lugar, a nossa segurança. E em terceiro, a Nossa, nossa viu? segurança. Porque se a Exatamente. gente se nós não preservarmos a nossa própria segurança, como a gente vai chegar inteira para ajudar alguém? Então a gente tem que estar sempre pensando em segurança. Me fala uma ocorrência que te marcou. Essa pergunta é clássica de todo mundo que passa aqui. Porque se tem uma ou tem duas, sempre Me tem aquela marcou. que vai marcar pro resto da vida, cara. Foram São tantas. tantas, né? Então, é difícil pergunta, porque foram muitas. Uma que me marcou. Ah, Rafa, eu acho que é a primeira, foi a PCR que eu peguei. Que aí você já tava como É, médico, seu primeiro que foi plantão. minha primeira PCR no plantão. Tava novo lá no SAMU, peguei a PCR e eu numa residência, fui apoio à básica, o Thiago Zurlo tava nela. Ah, o Thiago é monstrão. É, O eu cara cheguei na inteligente, né? cena, as pernas tremendo, ele olhou pra mim e falou assim, Tom, cena dominado, se preocupa só com a via aérea. Eu falei, não, fica tranquilo. Peguei, sentei, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei um monte de gente. Aí eu falei, não, Foi em via? não foi dentro da residência. Ah, mas Um família, local gente. apertado. Falei, "Ixi, agora?" Falei, quer saber? Dei um nó no meu corpo ali, me ajeitei, fiquei meio torto, fui lá. Tum. Todo mundo arregalou o olho, não falou nada. Eu falei, ó, tá entubado e tal. Aí eu falei assim, Já agora. aqui, ó. Tava tudo certinho, murmúrio presente. Eu falei assim, quem vai ambuzar? Aí o pessoal, como assim, Tom? Eu falei, uai, que eu vou pra compressão, né? Não, tem um monte de mão. Eu falei, tudo bem. Então vamos revisar que ninguém cansa. Eles, não, Tom, pode ficar no umbu. Eu falei, não, negativo. É a quinta lei de Newton. Qual a lei? A lei do mínimo esforço. Então se todo mundo Essa eu não revezar... conhecia, não. Não, eu que inventei. Eu que inventei. Aí eu falei, não, se todo mundo revezar que ninguém cansa. Então eu Porque é sempre vou pras cansativo, cara. compressões, cara. Sempre. Você nunca vai me ver ambuzando ali sentadinho, não. E aí me marcou por ter sido a primeira. E aí quando eu voltei pra base, o pessoal ficou zoando, né? Falando, meu, o Tom gastou 5 segundos pra entubar o paciente. Aí eu falei, nem percebi, tava tão nervoso que nem eu... E aí ficou isso. Aí o Lindomar, o pessoal me zoou até hoje, falar os 5 segundos aí. Porque realmente eu ganhei uma destreza bacana assim pra... Você chegou a atender criança já? Aí é meu tendão de Aquiles. Já? Já. É meu É tendão. difícil, né? Ainda mais como pai. Aí eu... Em muitas, né? Muitas. Inclusive uma... Foi difícil pra bloquear ela, pra sedar ela, pra entubar. Foi bem complexo. Peguei muitas cenas já que... Não pra entubar. Intubação, assim... Até o momento, tá? Não bato no peito pra falar que eu sou top, não. Pelo contrário. Mas até o momento eu tenho dado sorte. Mas criança Difícil, né? é sempre um tendão, não vou nem falar pelos procedimentos, mas é uma criança, né? Ali você se coloca no lugar do pai e fala, e se fosse minha filha? Então, se vem o medo na criança, vem 3 vezes mais. Uma vez, engraçado, que também foi no primeiro dia, meu primeiro plantão. Foi a PCR, a revertida, e foi o engasgo que pagaram. Uma criança de 5 anos. Eita, aí canta no Aí tablet foi lá, engasgo. o Ó. primeiro plantão na USA, porque até então eu fazia transporte, né? Sim. Primeiro plantão na USA, me cai uma PCR e depois engasgo. Cheguei eu lembro que a gente chegou era um buffet, o Matheus, enfermeiro, né? Ele olhou pra mim e falou assim, mano, relaxa, mano, tamo junto. Eu falei, demorou, Matheus. E eu gelando. Eu com medo, eu falei, rapaz, eu engasgo de uma criança. E eu vi que o pessoal saía do buffet, tudo rindo. E aí a gente pegou, entrou rapidão no buffet. Aí eu falei, vou entrar por último. Aí foi o condutor, o Matheus. Aí eu olhando para um lado, olhando pro outro, e todo mundo rindo, dando risada, e eu sem, sabe, rindo, curtindo, e eu sem entender a cena. Aí eu, cadê a criança? Meu Deus do céu, será que já levaram? Aí eu virei e falei assim, cadê a criança? Aí o Matheus, ela tá ali sentada comendo pão de queijo no colo da avó. Rapaz, na hora eu só dei Nossa. um grito no buffet, falei, ufa, ainda bem. Todo mundo olhou pra mim assim, começaram a rachar o bico. Sério. E eu suando, cara, eu suando Imagina o descolorado. desespero, cara. Nó. Aí o Matheus olhou pra mim, rachou o bico e falou, meu,
Você nem disfarçou. Agora eu falei, não, disfarcei não. Ô Tom, e falando sobre isso daí, eu postei um vídeo recente aí falando do nosso desgaste mental aí, cara, na enfermagem e tudo mais. Como que você lidar com isso daí? Com porque a gente sabe que a enfermagem aí tá adoecendo Tá. mentalmente, a gente tá complicado, tá difícil. Lidar com isso daí, cara. Perder um paciente e... Uma vez eu rodei com uma acadêmica e a gente pegou uma ocorrência aí na Lauro Gomes, cara. Foi 3, foi no apoio do Gemal, a gente foi junto, tudo mais, foi avançada. O pessoal fala que a gente tem sangue frio, tudo mais, sei o quê, mas é tão Uhum. costume de... A gente tem que estar, não é costume, tem que estar preparado para a próxima ocorrência, que eu tava lá com a acadêmica e tinha um paciente em PCR e 2 muito grave nessa cena, eram 3 vítimas, né? E o médico acabou constatando um óbito lá de 2, tudo mais, e a acadêmica começou a chorar na cena, né? Que foi a primeira vez que ela tinha ido pro SAMU, ela tinha feito os estágios, mas em UBS, mais tranquilo, eram os primeiros dias de SAMU dela, ela pegou essa ocorrência. E ela tava chorando na ocorrência, eu falei assim, vai lá dentro da ambulância e tal. Porque ela tá ali com a roupa do SAMU chorando e tudo mais. Não que Sim. isso não sei mais, mas é complicado, né? E aí depois, como a gente não utilizou material, a gente acabou já dando um QRV pra outra ocorrência. Já passaram outra ocorrência. Beleza? Tá liberado? Douglas. Então toma, então. Vai pra outra. E a gente já começou a conversar das outras ocorrências e tal, não sei o quê. A acadêmica tava assim, ó. Cara, como é que vocês lidam com isso? Ela tava tão em choque, eu nem tinha percebido, cara. Que ela tava assim. Quando eu olhei pra ela, ela tava... Gente, e a ocorrência que passou? Qual ocorrência? Que eu já tinha esquecido. Você acredita? Eu até falei pra ele, falei, que ocorrência? Eu olhei pra trás. Agora que a gente tava agora. Ah, tá. Porque a gente acaba ficando um pouco mais firme nisso aí devido à quantidade de ocorrências que a gente tem. Como você lidar com isso daí e vai lidar daqui pra frente, porque você tá numa É, avançada, cara. Sempre ocorrências mais graves vão ser pra vocês. Dificilmente uma básica pega, a não ser que esteja passando ou a regulação acabou não entendendo aquela ocorrência. Mas sim. pra vocês vai ser difícil. Como você lidar com isso aí? Seu lado Rafa, cristão também. sim. É, eu tenho um lado cristão realmente que ele é bem presente na minha vida, então eu sempre entrego minha vida a Deus, oro em todas as ocorrências que eu vou, eh, encerro sempre o último ciclo da massagem cardíaca, eu falo para a equipe, deixa que eu vou encerrar. Legal. Eh, e para lidar não tem uma receita de bolo, assim, sabe, Rafa? Mas eu costumo falar que eu acostumei minha mente a resetar o plantão. Como que é resetar o plantão? Enquanto eu tô no plantão ali, tudo que aconteceu eu vou lembrar de tudo. Acabou meu plantão, eu entrei no carro e para ir para casa, reset. Se você perguntar para mim no dia seguinte, provavelmente eu não vou lembrar nem o nome. Óbvio que tem coisas que Sim, não tem como esquecer. Mas é uma forma que eu vi de me blindar. Por quê? Porque a gente na área da saúde, a gente vai passando o tempo, vai ficando muito tempo pegando ocorrências graves mesmo, impactantes, perdendo muitas vidas. Você acaba ficando um pouco frio. Frio no sentido, não é que você é frio de sentimento, mas é involuntário. Porque você tá acostumado a lidar com isso. Você vê isso o tempo todo e chega uma hora que vira meio que uma rotina sua. E você, sem perceber, você já tá nesse looping de, infelizmente, perdemos mais uma vida. Vamos pra próxima tentar salvar a próxima. E aí você fica meio gelado. É complexo, só que também na contrapartida, a gente somatiza muitos sentimentos. Então, se não cuidar mesmo, eu costumo falar que precisa ter fé, prática atividade física, uma boa alimentação, ter um sono regular. Sei que na área da saúde, sono regular e alimentação não difícil. combina, é muito difícil, mas a gente tem que se esforçar assim para tentar buscar esses ideais aí, porque não é fácil. A gente está adoecendo muito, está aumentando o número de Afastamento. afastamento, burnout, suicídios na saúde, então é complexo, Rafa. Eu faço assim, acabou a ocorrência, eu volto a ser o Tom quinta série. A minha esposa fala que meu, não é possível, cara. O marmanjão de 43 anos
Porque você fica no celular no banheiro, não sei o que, fica só no celular no banheiro, o que você tá fazendo? Deixa eu com meus doramas. Assistindo dorama. Você vê, Que então da assim, hora. eu busco coisas que me deixam, coisas simples, que me deixam feliz. E aí eu vou me blindando dessa forma, mas não é fácil, não. Porque o plantão é pesado. Teve É, eu vou uma pra. vez que a USA pegou, foi logo E3. Uma criança pegou uma parada cardiorrespiratória de uma criança de 8 anos. Aí no mesmo dia pegou uma criança que. Decapitação. Nossa. Depressão pós-parto. Ixi. Foi difícil aquele dia, aquele plantão. Não sei quem, os médicos, né? Enfermeiros, tem que ter um processo aí da gestão chamar, bater um papo, né? Ver como é que tá ali, porque é pesado, cara. Pegar com criança já é difícil. O Ivan pegou um afogamento, né? De uma criança. Acho que eu não lembro se tinha 5 anos. Ele chegou na base, destruído. O Ivan é meu mestre, né? É, Eu foi falo um pra velho de ele guerra. que ele é a minha referência, com todo respeito a todos Falando os do nisso, você SAMU. tá devendo a visita aqui, viu, campeão? Que a gente já fez uma, mas você tem que voltar aqui. É, o Ivan é uma referência pra mim, então. E ver ele, você vê que ele todo firme, ó, Meu, ele chega tão positivo na mas. ocorrência, cara. Não, o Vamos lá, Ivan galera. é sensacional, cara. Sou fã demais desse cara. E você vê que mesmo assim, ele foi numa ocorrência de um afogamento de uma criança, ele deu tudo de si. Mas infelizmente, a criança não resistiu, né? E eram mais de 100 pessoas gritando, orando, Caraca, lá na cena. Eles me contando, aí o Ivan chegou todo emotivo, você vê aquele cara durão, brincalhão, cara né? destruído. Então, assim, não tem como a gente saber se a gente. O nosso emocional na hora. Não tem como prever essas coisas e nem tudo a gente consegue se blindar. Ele me contando, eu falei, caramba, Ivan. Aí foi, deixa eu ir ali. Porque eu tenho vergonha, né, de chorar assim, então. Eu disfarcei, entrei na ambulância, comecei a desatar a chorar, cara. Assim, chorei real mesmo. Eu falei, caramba, me imagina se eu tivesse no lugar desse cara, mano. Será que eu ia ter estrutura pra isso? É que na hora que a gente vai pra PH, a gente embarca na Sim. VTR, mesmo a gente indo com medo, é que nem eu falei. A gente vai com medo, mas a gente vai pensando, eu vou salvar mais um. E eu entro assim. Aliás, quando eu entro na ambulância, eu baixo a cabeça, eu falo, senhor, permita-me salvar mais uma vida. Permita-me salvar mais uma vida. Da hora, E eu cara. vou assim, cara. Acho que tem um vídeo seu no Instagram falando isso aí, não tem? Eu acho que eu Hum, vi lá, ou foi hoje que hum, você falou aqui? Nem lembro. É, acho que tem. Falando nisso, deixar seu Instagram aqui, pô, pra galera seguir lá, acompanhar. Opa, O Wellington Ramos, é, arroba o Wellington Ramos. @Eliton de Ramos. É isso aí, conhecido como Tom. É conhecido como É, Tom, segue lá, adiciona. É, a gente vai postar o vídeo lá depois, então vocês acompanhem lá. Falando em redes sociais e tudo isso, qual projeto pro futuro aí, seu? Porque não parou aqui, né? Aquela não, luta não, foi não. grande, então agora eu mudar, continuar esse É, processo. Eu acho que o que você tem de bom aí, de eu costumo, futuro? costumo falar que a gente nunca deve ficar olhando a vida no retrovisor. A gente não pode esquecer das nossas origens, nossas raízes, mas a gente não pode ficar olhando a vida no retrovisor e ficar, poxa, eu passei por isso. Sim, Eu acho que quando a gente conta a nossa história, não é para passar uma visão decoitada, mas é para incentivar as pessoas que um dia a gente também passou pelas lutas para chegar onde a gente chegou. Assim como você chegou onde você sim. chegou, ninguém viu as dores que você carregou para chegar onde você chegou. Então, é muito isso. Em relação ao futuro, Rafael, honestamente, eu entreguei a Deus porque eu preciso fazer minha residência, eu quero fazer minha residência. Vai ser do quê? Tô terminando minha pós de urgência e emergência, né? Termino agora em agosto, mas eu sinto que eu preciso fazer uma residência. Não porque o mundo fala que eu tenho que fazer, Sim. você tem que fazer, não. Eu quero fazer porque é um desejo do meu coração e eu acho que está muito ligado ao que eu quero. Agora, se você me perguntar qual o futuro, qual área que eu quero seguir, é uma incógnita ainda. Porque eu amo a emergência. São, sei lá quantos anos de emergência, já até perdi as contas. Já vi tudo quanto é coisas surreais, assim, imagináveis na emergência. E tenho muito para ver ainda. Mas eu não sei se o Tom lá na frente vai ter esse gás ainda de aguentar uma emergência. 24 horas, 7 dias na semana aí. Então eu ainda não sei.
Se você me perguntar, Pensou numa gestão aí, talvez, depois? eu não tenho, eu não sei se. tem? Eu costumo falar que eu não tenho perfil para ser gestor, para cargo de liderança, pelo menos eu acho que eu não tenho, né? Porque eu sou um quinta série, cara, como que eu vou te cobrar? Entendeu? Ah, lá vem É, ele. Ah, pra quem não conhece, pega esse daqui, aí se aproxima de Lindomar lá, meu. Ah, manda um beijo pro Lindomar, ele que tá te vendo. lindão, pra cima! Lindo pra cima! Lindo Cacau. Então, acho que é muito isso, sabe? Ó, Rafa, é que nem muita gente olha pra mim e fala assim, pô, esse cara fechado aí, mó mala, nem fala com ninguém. Mas acho que é uma forma de me blindar, sabe? Então, eu costumo falar que depois que as pessoas me acessam, elas falam, caramba, mano, não sabia que você era assim, não. Achava que você era todo fechadão, todo mala, não sei o quê. Falar, mas você nunca veio conversar É, comigo? Eu que não vou, uai. É, mas por que você não vai? Ah, não vou porque você, sei lá, eu sou meio envergonhado, sabe? Eu tenho vergonha pra algumas coisas. Aí eu vou, chego em você, de repente você não gostou de me falar, sai daqui. Eu fico meio envergonhado. Então, quando as pessoas me acessam, elas falam, nossa, eu não sabia que você era todo besta assim, não, toda quinta série. Eu falei, pois é, não acessou, uai. que Mas eu da gosto, hora. eu falo muito, cara. Eu Que falo top, muito. mano. Chegando nos nossos finais aqui, finalmente. O que você deixa de recado aí pra galera, para os seus fãs? Que eu sei que tem um monte. Não, tem nada, capaz. Tem, que eu sei que tem. Tem nada, uai. Quando a gente tem uma história, talvez você não percebeu. Ou quando você tem uma história importante, legal, não vou dizer diferente, mas uma história de luta, cara, tem muita gente que te admira que talvez você não saiba. Não, Mas tem bastante pela sua luta, pela sua trajetória. Primeiramente, parabéns obrigado. pela sua luta aí que eu não consigo nem imaginar. Eu entendi aqui, porém passou alguns flashes na minha cabeça de como era o seu dia a dia. Mas ninguém vai conseguir Hum. saber disso aí, a não ser sua esposa, Michele, sua mãe, os mais próximos aí, cara. O quanto você sofreu aí pra hoje vestir um macacão de médico, um jaleco, se for trabalhar no Inter, entre outras coisas. Eu sei, eu imagino o quanto foi difícil aí, cara. O que você deixa de recado aí pra galera que já falou um pouquinho já pros acadêmicos e tudo mais. Mas você com esse lado cristão seu, de persistência, sabe, de lutar, o que você deixa pra aquela galera lá? Você fala assim, gente, é isso. Ah, eu acho que. Sem chorar, hein? Que eu já Não, tô caindo. Acho que caiu um cisco aqui, ô Joe. ah, não, imagina. Eu acho que assim, Rafa, é lutar pelos sonhos, mas olhar sempre pra quem tá do lado, Rafa. Acho que tudo bem se você lutar pelos seus sonhos, se você se esforçar, se dedicar, as coisas não caem do céu. Se você não ralar, não vai vir. Você tem duas opções. Ou você luta pelo seu sonho, ou você vai ser mais um sentado no sofá reclamando que a vida é injusta. E ela pode ser injusta mesmo, mas você vai aceitar que ela continue sendo injusta com você? Então tem que lutar pelos seus sonhos. Ser grato, sempre, ser grato sempre, cara. Porque aquele que te estendeu a mão, talvez ele nem tinha condições de te ajudar e te ajudou. Exatamente. Eu recebi a ligação do Nordeste. O pessoal falou assim: Tom, ó, assim, eu sou humilde, não tenho dinheiro, mas eu vi sua história na vaquinha. Eu posso fazer uma oração por você? Eu sou católico, tudo bem? Que Eu falei, legal. não tem problema não. Eu sou evangélico, qual o problema? Pode orar, tô aqui todo ouvidos. Por quê, Rafa? Porque eles não tinham dinheiro, mas eles deram Energia boa, né? Assim, o que eles tinham de valor. de valor. Eles olhavam e falavam assim: a minha oração é o maior valor que eu tenho. E eu não vou aceitar, Rafa. Então, não, sabe, tem que ser grato, Rafa. Todo local que eu vou, eu faço questão de agradecer todo mundo que me ajudou. Obrigado a todo mundo Pode dar os do, nomes do aí, pode ficar à país inteiro. É vontade. muita gente. É muita gente, Uh, Eu mais imagino. de Por 600 e esse, poucas pessoas. esse É, valor todo aí. arrecadei para mais de 200 mil, né? Então, muito obrigado a todo mundo que me ajudou, que graças a vocês eu pude realizar meu sonho de ser médico e técnico de enfermagem. Então, eu quero agradecer do fundo do coração e dizer para vocês não desistirem do sonho de vocês. Toda a trajetória, ela é bonita, toda a trajetória é importante. Você tem a sua história, eu tenho a minha história. Então, não desvalorize essa história. Vai para cima, confia no processo que uma hora chega. O que o Tom médico falaria pro Tom técnico lá atrás hoje?
Rapaz, que você não tentou antes. Não, não, Ah, que da brincadeira. hora, velho. Mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso podcast aqui do Eda Health, falando de saúde. Então, hoje a gente trouxe o Tom aqui, médico formado aí com 41 anos aí, desde 2024. Foi isso a Formado em data que você me passou. 2024. Parabéns, muito obrigado, viu? E a casa está aberta para o seu retorno aqui, a gente voltar novamente. Rafa, eu quero voltar que eu preciso falar mais. Aqui é o espaço para a gente poder falar mesmo, porque esse canal foi feito para isso, para alcançar pessoas, mesmo de longe, distante, para aquelas pessoas que te ajudaram. Tem com certeza vai ver hoje, fala, caramba, eu ajudei, olha como que ele tá, e vai se sentir muito grato. Então, parabéns pelo seu esforço, pelo seu propósito, pelo seu trabalho hoje, se dedicando em salvar vidas, que é o que faz diferença. E vê se sai mais vezes pra rua, não sai mais só 2 ocorrências, não. Faz pelo menos umas 8. Pega umas básicas pra fazer lá. Fala, gente, passa as básicas pra mim aí. Não, aí eu Pra tô, ajudar os trans. eu tô que nem o Ivan. Tá Eu querendo, no Ivan? meio da rua, eu falo, "Ô, e aí, galera, vamos comprar esse aí, Vamos esse comprar. aí." Ei, Ivan, é um espelho pra mim, então. Aí eu gosto de jogar isso. Ivan, tô te esperando aqui, viu, meu amigo? Vem, Você Ivan. falou que era terça, depois que era quinta, depois que era cheio de plantão também. Um monte de plantão que aí não bate as contas aqui. Mas um dia vai bater. É isso aí, finalizando aqui e agradecendo aos patrocinadores nossos aí, que é a América Emergências Médicas, Cadeira Lince e Edase Produções. Finalizamos aqui. Quer deixar um beijo, um abraço pra família? O momento é agora, pra Um finalizar. beijo a todos, um abraço aí a toda a minha família, minha esposa, minha filha, minha mãe, meu pai, meus irmãos aí. Um grande abraço aos meus amigos aí de correria do dia a dia, dos 3 serviços. Pra cima! Pra cima! Dig Tamo dig, junto. sem ciúmes. Dig, fica com ciúmezão, dig. Tamo junto. TKS quer ver por hoje. Tamo junto.